Entre os países que fazem fronteira com a Rússia, a Ucrânia costuma ser o foco das maiores preocupações dos estrategistas militares do Kremlin. No entanto, a Finlândia não fica muito atrás, e os motivos para isso são simples de entender. A Finlândia possui a segunda maior fronteira terrestre da Europa com a Rússia, uma extensão de aproximadamente 1.287 quilômetros, ou cerca de 800 milhas, que atravessa vastas florestas e regiões cobertas de neve. Essa área, praticamente desabitada, é extremamente difícil de patrulhar, monitorar e, sobretudo, defender em caso de necessidade. A situação é ainda mais complicada devido à proximidade geográfica da Finlândia com São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. São Petersburgo, com mais de 5 milhões de habitantes, representa quase 5% da economia russa. É o local de nascimento de Vladimir Putin e está localizado a menos de 150 quilômetros da fronteira finlandesa. Essa proximidade torna a região uma área de potencial vulnerabilidade estratégica para os russos, especialmente porque, em um cenário de hostilidade, a geografia finlandesa pode ser utilizada de maneira ameaçadora contra a Rússia. Por outro lado, a Finlândia sempre exigiu uma restrição importante: sua população relativamente pequena. Com cerca de 5,6 milhões de habitantes, o país tem quase a mesma quantidade de pessoas que São Petersburgo. Em contraste, a Rússia, como um todo, possui uma população 27 vezes maior, o que historicamente dificultou qualquer tentativa finlandesa de agir de forma independente contra seu vizinho gigante. Antes de mais nada, se você valoriza o pensamento crítico e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo, inscreva-se no canal e deixe um like para que o algoritmo saiba que você deseja mais conteúdos como este. Afinal, o que você encontra aqui dificilmente verá na televisão. A Finlândia nunca teve a força de trabalho necessária para aproveitar plenamente suas vantagens geográficas únicas contra a Rússia. É exatamente por isso que os russos sempre temeram que o país pudesse adquirir essa força por meio de alianças com poderosos inimigos externos, permitindo a entrada de exércitos estrangeiros em seu território. Por essas razões, sempre foi do interesse de Moscou assegurar o controle sobre a Finlândia, ou, no mínimo, garantir que ela permanecesse politicamente neutra. Caso a Finlândia caísse sob o domínio de uma potência estrangeira hostil, essa potência poderia usar sua geografia estratégica para ameaçar a segurança e a sobrevivência da Rússia. Por mais de 2 séculos, desde a era napoleônica, a Rússia conseguiu, em grande parte, manter a Finlândia pacificada e fora de alianças militares hostis, graças a uma combinação de diplomacia cuidadosa e política externa estratégica. Contudo, em questão de meses, toda essa política de neutralização finlandesa desmoronou. A Finlândia decidiu, finalmente, romper com sua neutralidade histórica e ingressar na aliança da OTAN, ao lado dos Estados Unidos. Essa decisão representa um golpe profundo para os interesses russos, com impactos que provavelmente se estenderão por gerações. Com a entrada da Finlândia na OTAN, o Kremlin enfrenta um xeque-mate em suas ambições no norte, marcando um dos maiores desastres em sua política externa contemporânea. A invasão da Ucrânia por Putin trouxe à tona um longo histórico de estratégias russas para dominar territórios estratégicos, como a Finlândia, cuja história de controle pelo Império Russo remonta a 1808. Naquele período, a Rússia havia firmado uma aliança com a França napoleônica, e seu maior inimigo era o Reino Unido, representado pela poderosa Marinha Real. Na época, a Finlândia era controlada pela Suécia, que havia se alinhado aos britânicos. Essa posição geográfica única da Finlândia
capaz de ameaçar São Petersburgo com apoio externo, tornava o território ainda mais estratégico. Em 1808, São Petersburgo era a capital do Império Russo, tornando sua defesa uma prioridade máxima. Com receio de que a Marinha Real utilizasse portos suecos e finlandeses no Báltico para atacar a cidade, os russos exigiram que a Suécia fechasse seus portos aos britânicos e bloqueasse o Mar Báltico. A negativa sueca levou à invasão russa da Finlândia. Em menos de um ano, a Rússia conquistou toda a Finlândia e derrotou a Suécia de forma decisiva, forçando-a a ceder o território por completo, através de um tratado. Isso não apenas empurrou as linhas de controle russas centenas de quilômetros para longe de São Petersburgo, mas também consolidou o domínio russo sobre o Golfo da Finlândia, dificultando qualquer tentativa de ataque à capital imperial. Além disso, a derrota sueca foi tão esmagadora que o país nunca mais se envolveu em outra guerra desde então. Por mais de 2 séculos, a Suécia manteve uma política de neutralidade até 16 de maio de 2022, quando, em resposta à invasão russa da Ucrânia, anunciou sua intenção de aderir à OTAN, juntamente com a Finlândia. Para a Finlândia, a invasão de 1808 também teve consequências duradouras. O país permaneceu sob controle russo por 108 anos, até a Revolução Russa de 1917, que resultou no colapso do Império Russo e na eventual independência da Finlândia. Mesmo após conquistar sua independência, a Finlândia continuou sendo alvo de interesses russos. Durante o tumulto da Revolução Russa, vários estados emergiram do antigo império como nações independentes, incluindo a Finlândia. No entanto, com os bolcheviques triunfando na Guerra Civil Russa e reconstituindo territórios do antigo império, a Finlândia entrou na linha de mira soviética. Em 1939, o cenário geopolítico na Europa estava intensamente polarizado entre a União Soviética e a Alemanha nazista. As duas potências firmaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, que dividiu a Europa Oriental em esferas de influência. Nesse acordo, a Finlândia foi atribuída à área de influência soviética. Enquanto nazistas e soviéticos invadiam e partilhavam a Polônia, a União Soviética pressionava os estados bálticos a permitirem bases militares em seus territórios, o que foi aceito com relutância. Logo, os soviéticos voltaram sua atenção para a Finlândia. Naquela época, o território finlandês era maior do que o atual, especialmente no Istmo da Carélia, onde a fronteira estava a apenas 32 quilômetros de Leningrado, atual São Petersburgo, a segunda maior cidade soviética. Mais uma vez, o temor soviético era de que a Finlândia pudesse formar uma aliança militar com uma potência estrangeira, neste caso, a Alemanha nazista, e usar sua posição estratégica para ameaçar Leningrado. Com essa preocupação, os soviéticos emitiram um ultimato. Exigiam que a Finlândia cedesse partes do Istmo da Carélia para aumentar a distância entre a fronteira e Leningrado, entregasse todas as ilhas no Golfo da Finlândia e permitisse a construção de uma base militar soviética próxima a Helsinki. Em troca, ofereceram territórios menos estratégicos no Nordeste como compensação. A Finlândia, no entanto, recusou a proposta inicial e contra-ofertou, cedendo uma área muito menor. Os soviéticos rejeitaram a oferta e reduziram ligeiramente suas demandas territoriais, mas os finlandeses novamente recusaram, apresentando uma nova contraproposta com concessões um pouco maiores. Essa troca de ofertas e recusas terminou abruptamente quando Joseph Stalin abandonou a diplomacia e ordenou uma invasão em larga escala. 500 mil de soldados soviéticos foram mobilizados
para atacar a Finlândia, iniciando um dos conflitos mais emblemáticos da história moderna. A invasão da Finlândia rapidamente se transformou em um atoleiro para os soviéticos. Os finlandeses mobilizaram todos os recursos disponíveis e transformaram o país em uma fortaleza para resistir à invasão. Apesar de sua superioridade numérica, os soviéticos sofreram mais de 4 vezes o número de baixas dos finlandeses, com pelo menos 320 mil mortos e feridos, enquanto as perdas finlandesas somaram cerca de 70 mil. Ainda assim, os soviéticos alcançaram uma vitória pírrica. Após alguns meses de combates intensos, a Finlândia foi forçada a assinar o Tratado de Paz de Moscou, cedendo mais de 9% de seu território pré-guerra à União Soviética. Entre as áreas perdidas estava a estratégica cidade de Vyborg, a segunda maior da Finlândia na época. Décadas depois, Vyborg se tornaria um ponto central no sistema energético russo, servindo como ponto de partida do gasoduto Nord Stream para a Alemanha. Apesar das perdas territoriais significativas, a Finlândia conseguiu preservar sua independência. A União Soviética obteve a profundidade estratégica que desejava ao redor de Leningrado, mas isso não foi suficiente para evitar novos desafios. 15 meses depois, em 1941, a Alemanha nazista lançou a Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética. A Finlândia aproveitou a oportunidade para se aliar aos alemães, buscando recuperar os territórios perdidos. Essa aliança era quase inevitável, pois os soviéticos haviam se tornado o principal inimigo da Finlândia, após invadi-la e tomar parte de suas terras. Com a Suécia mantendo sua neutralidade e os aliados ocidentais alinhados aos soviéticos, a Alemanha nazista era a única potência capaz e disposta a apoiar os finlandeses. Tropas alemãs foram autorizadas a entrar na Finlândia, e os finlandeses participaram ativamente do cerco a Leningrado, bem como de outras operações militares ao lado dos alemães. O conflito entre Finlândia e União Soviética durou mais 3 anos, até setembro de 1944, quando um novo tratado de paz foi assinado. Esse acordo essencialmente reafirmava os termos do tratado anterior, mas com uma nova condição. A Finlândia foi obrigada a expulsar todas as forças militares estrangeiras de seu território. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha, a Finlândia se viu em uma posição geopolítica delicada. Como um pequeno país capitalista, vizinho de uma superpotência comunista em expansão, que agora dominava grande parte da Europa Oriental e toda a costa sul do Mar Báltico, a Finlândia precisou adotar uma política cuidadosa para garantir sua sobrevivência e soberania. A posição geopolítica da Finlândia durante a Guerra Fria era extremamente delicada. Para preservar sua independência e soberania, o país adotou uma política de neutralidade. A Finlândia optou por não participar do Plano Marshall e não recebeu ajuda financeira dos Estados Unidos para evitar antagonizar os soviéticos. Como parte de sua estratégia de sobrevivência, a Finlândia concordou em resistir a qualquer ataque contra a União Soviética através de seu território, prometendo convocar o Exército Vermelho para defendê-los caso tal situação ocorresse. Durante toda a Guerra Fria, a Finlândia manteve sua neutralidade, recusando-se a ingressar tanto na OTAN quanto no Pacto de Varsóvia. Apesar disso, o país implementou uma política rigorosa de defesa total. O serviço militar obrigatório para todos os homens permaneceu em vigor, e os gastos militares eram altos para o tamanho da Finlândia. Grande parte da sociedade e das forças armadas foi organizada para deter uma possível invasão russa. Após o colapso da União Soviética em 1991,
As fronteiras entre a Finlândia e a Rússia permaneceram inalteradas. No entanto, em vez de uma superpotência comunista vizinha, a Finlândia agora fazia fronteira com a Federação Russa. No mundo pós-Guerra Fria, a Finlândia e a Suécia abandonaram a neutralidade absoluta ao se juntarem à União Europeia em 1995. Mas ambas mantiveram sua neutralidade militar, recusando-se a integrar a OTAN. Enquanto a Suécia tentou transitar para um exército profissional voluntário, suspendendo a conscrição militar em 2010, a Finlândia permaneceu fiel à sua política de defesa total. Com uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia e memórias ainda vivas do passado, a conscrição obrigatória para homens permaneceu uma pedra angular da estratégia finlandesa. Atualmente, cerca de 75% dos homens na Finlândia completam o serviço militar obrigatório e se juntam às reservas. O país pode mobilizar rapidamente cerca de 280 mil soldados ativos e possui um total de 1 milhão de reservistas, superando os números combinados da Alemanha, França e Itália. Este contingente representa quase 1/5 de toda a população finlandesa, destacando o compromisso do país com sua defesa. Além de sua força humana, a Finlândia investiu em armamentos modernos. O país possui aproximadamente 1.500 sistemas de artilharia, tornando-o um dos maiores arsenais de artilharia da Europa. A Finlândia também possui mais tanques de batalha principais do que a Alemanha, um país com uma população muito maior. Sua força aérea conta com uma frota de 64 caças F-18 fabricados nos Estados Unidos, que serão substituídos por 64 modernos caças F-35, adquiridos por 10 bilhões de dólares. A disposição da população finlandesa para defender seu país é igualmente impressionante. Uma pesquisa de 2016 revelou que 74% dos finlandeses estavam dispostos a lutar pela defesa nacional, o índice mais alto da Europa. Além disso, o serviço militar obrigatório mantém ampla aprovação, com 73% dos finlandeses apoiando sua continuidade em 2021. Apesar de não ser membro da OTAN, a Finlândia colabora estreitamente com a aliança em exercícios militares e na aquisição de equipamentos avançados. A combinação de força militar moderna, uma sociedade altamente preparada e um forte espírito nacional foi projetada ao longo de décadas para dissuadir qualquer tentativa russa de invadir o país novamente. Após o colapso da União Soviética, a Finlândia nunca se sentiu completamente segura em relação ao seu vizinho russo. Por décadas, a política externa finlandesa evitou aderir abertamente à OTAN, buscando não provocar Moscou desnecessariamente. Mesmo após a invasão russa da Ucrânia, em 2014, e a anexação da Península da Crimeia, apenas 22% dos finlandeses apoiavam a adesão à Aliança Militar Ocidental, considerando o ataque insuficientemente grave para justificar mudanças drásticas em sua política de defesa. No entanto, tudo mudou em fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia, mobilizando cerca de 200 mil soldados. Esse evento demonstrou a disposição de Moscou de recorrer à guerra aberta e à invasão como ferramentas de política no século XXI, replicando estratégias do século XX. A Finlândia, assim como a Ucrânia, tem um histórico de invasões russas e não era membro da OTAN, o que significava que não estava sob a proteção do artigo 5 da Aliança. A imprevisibilidade e a aparente irracionalidade da Rússia ao arriscar tudo em um conflito tão grande alteraram irreparavelmente os cálculos de risco finlandeses,
Diante dessa nova realidade, a Finlândia decidiu romper com sua tradição de neutralidade militar e se candidatou formalmente à adesão à OTAN, ao lado da Suécia. Essa decisão histórica representou uma mudança drástica na postura de defesa de ambos os países que há muito evitavam alianças militares formais. A entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN coloca a Rússia em uma situação geoestratégica precária, algo que não ocorria desde a era napoleônica. A Finlândia, com suas forças terrestres e aéreas formidáveis e séculos de experiência enfrentando os russos, traz considerável poder militar à aliança. A Suécia, por sua vez, possui uma das marinhas mais avançadas da Europa, com 500 anos de história e experiência. Suas capacidades incluem submarinos modernos, sistemas avançados de radar e aviões de combate produzidos pela Saab, além do míssil antitanque Enlol, altamente eficaz contra tanques russos, como demonstrado no conflito na Ucrânia. Combinando esses ativos com os F-18 e os F-35 da Força Aérea Finlandesa, a parceria entre Suécia e Finlândia oferece um poder militar significativo que rivaliza diretamente com as forças aéreas russas no norte da Europa. A presença de outros membros da OTAN, incluindo os Estados Unidos, aumenta ainda mais essa vantagem. Além da força militar em si, a posição geográfica dos dois países preocupa profundamente Moscou. A entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN transformará o Mar Báltico em um lago sob domínio da Aliança, com a Rússia confinada a São Petersburgo, no Golfo da Finlândia, e ao enclave de Kaliningrado. O controle da OTAN sobre as margens norte e sul do Golfo da Finlândia, juntamente com o domínio do Estreito da Dinamarca, limita severamente as opções navais e estratégicas da Rússia na região. A adesão de Finlândia e Suécia à OTAN representa não apenas uma resposta ao comportamento agressivo da Rússia, mas também uma reconfiguração das dinâmicas de segurança na Europa do Norte, consolidando ainda mais a aliança como um baluarte contra possíveis expansões russas. A Finlândia, ao se juntar à OTAN, mantém uma postura cautelosa para evitar provocações desnecessárias contra a Rússia. O objetivo principal de sua adesão à aliança é a dissuasão e a proteção de seu território contra uma possível invasão, e não o lançamento de ataques contra Moscou. As Forças Armadas finlandesas são amplamente reconhecidas por sua capacidade de defesa, o que tem levado a debates sobre a possibilidade de o país adotar o chamado modelo norueguês, após a adesão oficial. A Noruega, membro fundador da OTAN, tem lidado com uma situação semelhante há décadas. Sua proximidade com a estratégica Península de Kola, uma região vital para a Rússia no extremo norte, fez com que Oslo adotasse uma abordagem equilibrada. Para evitar tensões desnecessárias, a Noruega optou por não permitir a instalação de bases militares permanentes dos Estados Unidos ou da OTAN, nem o armazenamento de armas nucleares em seu território. Essa política permanece inalterada até hoje e tem sido vista como uma forma eficaz de manter a estabilidade regional enquanto continua a fazer parte da Aliança Militar Ocidental. A Finlândia, com sua extensa experiência na gestão de relações delicadas com Moscou, pode optar por um caminho semelhante ao norueguês, equilibrando sua necessidade de segurança com a manutenção de uma política externa que minimize atritos diretos com a Rússia. Caso a Finlândia se una à OTAN, é provável que siga um caminho semelhante ao de outros países da aliança que adotam políticas cautelosas. Isso inclui negar o estacionamento de tropas estrangeiras ou armas nucleares em seu território, como forma de evitar provocações desnecessárias contra a Rússia. Ao mesmo tempo, a adesão da Finlândia e da Suécia à aliança precisa ser aprovada
por todos os 30 membros da OTAN. Até o momento, a Finlândia já se tornou membro pleno da OTAN, em 4 de abril de 2023. A Suécia continua a buscar a aprovação de todos os membros da aliança, com a expectativa de que sua adesão seja concluída em breve. Agora, com a entrada da Finlândia na OTAN, a Rússia enfrenta sua posição mais vulnerável no norte, algo sem precedentes na história recente da região. Quando isso ocorrer, haverá uma reviravolta histórica significativa. A Rússia enfrentará uma posição geopolítica altamente desafiadora no norte, possivelmente a mais vulnerável que já teve nessa região em séculos de história. A decisão da Finlândia e da Suécia de se juntarem à OTAN marca um ponto de inflexão histórico nas relações de segurança na Europa do Norte. Com décadas de neutralidade e uma forte política de defesa própria, ambos os países mostraram sua disposição de garantir sua soberania e segurança diante da crescente ameaça russa. A Finlândia, com seu vasto arsenal militar e uma população altamente comprometida com a defesa nacional, representa uma força significativa dentro da aliança. A integração dessas nações fortalece a OTAN, além de redefinir o equilíbrio de poder na região, especialmente no Mar Báltico. A Rússia, por sua vez, vê sua posição geopolítica se tornar cada vez mais desafiada. A entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN pode ser interpretada como uma reação direta à sua agressão na Ucrânia, levando a uma reavaliação de sua estratégia militar e de sua presença no norte da Europa. A geografia única e a força militar desses países representam uma ameaça estratégica, enquanto suas capacidades de defesa de alta tecnologia e uma população mobilizável formam um bloqueio militar robusto e bem coordenado. Deixe seu like e inscreva-se no canal Tensão Militar para acompanhar as melhores análises sobre militarismo, geopolítica e os bastidores dos conflitos globais. Junte-se a nós para entender o impacto das estratégias das grandes potências no cenário mundial. Fica com um dos nossos vídeos para entender algo que você não sabia, para melhorar a sua intelectualidade.